capítulo 4, versículos, a partir do versículo 12. Quando eu achei esse versículo, eu confesso que eu cheguei a tremer na base. Jesus! Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 12. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, versículo 12. Quem achou já deu uma passadinha de olho no versículo, né? Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, versículo 12. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, versículo 12, diz assim: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também a revelação da sua glória vos regozijeis alegremente. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Queridos, um dos momentos mais tensos de um jovem que vai para a faculdade não é o estar na faculdade, é o famoso vestibular. É o momento que ele tem que mostrar todo o conhecimento, cerca aí de 8, 10, 12 anos de escola em alguns momentos. Responder questões de história, de português, de matemática, e é uma coisa quase que injusta, humanamente falando. Por que é injusta? A pessoa ficou 8, 12, 10 anos estudando, e se ele não conseguir mostrar que sabe ali, ele não realiza o sonho dele da faculdade. Mas aquilo é necessário, queridos. É necessário para quê? E por quê? Para manter o alto nível da qualidade de ensino na faculdade. Você não tem vestibular, entra qualquer um, de qualquer maneira, e naturalmente, por ele não conseguir acompanhar o ritmo da turma, ele atrasa a turma, por atrasar a turma, o conceito, os conteúdos da matéria não são dados, a turma não se forma com méritos e bem estruturada. Queridos, a carta do apóstolo Pedro, ela já tem um particular, porque Pedro, ele era dos 12, ele era o mais estourado de todos. Pedro tinha, nem sei se Pedro tinha pavio, ele não vai ter pavio, eu acho que Pedro nem pavio não tinha. Era entrão, era falador, era medroso, tudo que um ser humano não podia ter perto de Jesus, Pedro era. A diferença de Pedro para os demais apóstolos é que ele era transparente. Ele era transparente. Mas quase que no final do ministério de Jesus, Jesus faz uma declaração que assusta. Algumas pessoas querem interpretar diferente, mas não tem como interpretar diferente. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 32, Jesus vira para Pedro e fala: E tu, Pedro, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Então, até aquele momento, que praticamente 3 anos de ministério, foram 3 anos e meio, até aqueles momentos finais, Pedro andava com Jesus, Pedro vivenciava o milagre com Jesus, Pedro comia com Jesus, praticamente dormia com Jesus, mas ainda não tinha sido convertido. Prova disso, que Pedro não era aquele líder que juntava, era o líder que espalhava. Quando Jesus fala que vai morrer, ele chama Jesus um canto e fala: Não, Jesus, não faça isso contigo não. Aí Jesus fala assim: Ô Pedro, para de prestar boca para o diabo. Você fala de coisa do homem, fala de coisa de Deus. Eu tenho que morrer, Pedro. Aí Pedro se converte de um modo assombroso. Jesus fala: Pedro, você vai me ligar 3 vezes. E ele fala: se for necessário, eu vou contigo à morte. Jamais. Pedro, antes que o galo cante, você vai me ligar 3 vezes. Pedro. E assim foi. Diante de uma serva, diante de um grupo, diante de um outro grupo. Quando ele nega a 3ª vez, o galo canta. Alguns dos evangelhos falam que Jesus olha para Pedro. Já viu aquele olhar que fala tudo? Jesus olha para Pedro e fala: já avisei.
ele está chorando amargamente. Jesus é julgado, Jesus é condenado, uma farsa danada, a maior farsa de todos os tempos. Eu nunca vi um julgamento, se alguém já viu pode me explicar, que começa por volta de meia-noite e acaba 2 horas da manhã. Nunca vi isso. E o réu é executado no outro dia de manhã. Só na história de Jesus. Ele está lá com as suas mágoas, com as suas frustrações. Jesus é julgado, condenado, morto e ressuscita. E Pedro é um dos homens que sai correndo para ver se Jesus tinha ressuscitado. Talvez até para desencargo de consciência. Mas Pedro já tinha voltado à sua atividade normal. Estava pescando. Quando eles encontram Jesus, Pedro estava lavando a rede. Jesus faz 3 perguntas clássicas. Cada pessoa dá uma interpretação diferente, mas quem conhece a língua original só tem uma interpretação. Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, a língua grega, ela tem uma palavra para cada tipo de amor. O amor de Deus que é perfeito é ágape. O amor de mulher para homem, de homem para mulher é eros. O amor de filho para pai, de pai para filho é filéu. O amor de irmão é fratel. Aí Deus vira para Pedro e fala: Pedro, ágape, você me ama como Deus ama. Deus fala: Senhor, filéu, eu te amo como um filho ama um pai. Aí Jesus pergunta: Senhor, Pedro, você me ama ágape, você me ama perfeitamente como Deus ama? Ele fala: Senhor, filéu. Aí depois Jesus fala assim: Pedro, filéu, você me ama como um filho ama um pai? Aí Pedro fala: tu sabes de todas as coisas, eu te amo como um filho ama um pai. Naquela hora ali, Pedro mostra que amadureceu. Ele era mais um homem que falava por falar sem pensar. Era um homem maduro. E aí o Espírito Santo capacita e escreve 2 epístolas. E as 2 cartas que ele escreve é exatamente isso, para confortar os crentes que estavam em grande aflição. Ele conforta e orienta ao mesmo tempo. E o capítulo que a gente leu aqui agora, o parte que a gente leu agora, Pedro fala exatamente sobre prova. E o interessante, querido, no versículo 12, ele fala assim: não estranheis a ardente prova que vem sobre vós. E, querido, o que a gente mais faz é estranhar a prova. Por que essa prova, Senhor? Por que eu estou passando por isso? E Pedro fala: não é você estranhar, não. Não vai ser normal. Que isso, Jesus? Pedro fala: gente, é normal passar prova. E ele não falou só prova, não. Ele falou como a ardente prova. E, queridos, em cima desse texto, Pedro fala que é para a gente se alegrar, que se estamos sofrendo, é porque nós vamos passar a desfrutar a mesma glória de Jesus. E Pedro fala assim: em nome de Jesus, é sinal que o Espírito da glória está sobre nós. E nessa noite, queridos, eu quero analisar diferente. Qual o seu papel na prova? Quando você está na prova, quando você está passando por uma situação difícil, quando Deus fecha a porta, quando Deus permite a enfermidade, quando Deus permite um espinho na cara, quando Deus permite um problema, quando vê um vento contrário, quando se levanta uma tempestade, qual é o meu papel? Qual é o seu papel? O que é que eu tenho que fazer? Quais são as atitudes que eu tenho que tomar? E, querido, a primeira coisa que eu quero estar falando, ou estar redefinindo, ou trazendo a sua memória, na prova, a pessoa principal é Deus. E às vezes esquecemos disso. Às vezes nós achamos que quando estamos na prova, nós somos o centro das atenções. E não é, queridos. Todas as pessoas que foram provadas, José do Egito, quem foi exaltado? Deus, na revelação dos sonhos. Daniel, quem foi exaltado? Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego, quem foi exaltado? Deus. Então, queridos, na prova, a primeira coisa que eu quero que você traga a sua memória. Quando você está na prova, o centro das atenções é Deus. Lembre disso. E quando você fixa essa ideia, eu quero falar o primeiro ponto. Qual é o nosso papel na prova? É dificílimo. O primeiro papel nosso na prova é glorificar a Deus. É você dar glórias a Deus. É você adorar a Deus no meio da turbulência. É você olhar, acabou o feijão, você fala: glória a Deus porque acabou o feijão. Pastor, eu falo: o Senhor não, é todo mundo. É você estar com um par de sapato e ver que aquele par de sapato acabou de furar e falar: glória a Deus, Senhor. Glória a Deus porque furou meu sapato. É você estar tomando um monte de remédio e a saúde não normaliza, fala: glória a Deus, Senhor. É
É você tentar acertar seu casamento, é tentar acertar sua situação financeira e as coisas piorarem em você, glorificar Deus e falar: em tudo Deus é Senhor da minha vida. Em tudo Deus está no controle. Nosso primeiro papel na prova, queridos, é glorificar Deus. É adorar Deus. É continuar alegre, mesmo que humanamente não tenha motivo para estar alegre. É você tirar os seus olhos da prova, tirar os seus olhos de você e deslumbrar a Deus. É você conseguir ter a visão que Isaías teve. Quando Uzias morre, um trono na terra estava vazio, mas o trono no céu estava ocupado por Deus. É isso que você tem que entender. Na sua despesa pode estar faltando, no seu guarda-roupa está faltando, no seu coração pode estar faltando, a sua saúde pode estar faltando aqui na terra, mas aonde você busca socorro, que é lá no céu, tem abundância de bênção para você. Não existe crise de bênção no cronograma de Deus. Não existe doença incurável. Não existe a porta que ele não possa abrir. Primeira coisa, queridos, o seu papel na prova é glorificar Deus. Repita comigo. Quando eu estou na prova, eu tenho que glorificar Deus. A segunda nossa função na prova, a primeira função na prova é glorificar Deus. A segunda função na prova é ser consertado. A prova vem para nos consertar em alguma coisa que Deus falou uma, falou duas, falou três, a gente não entendeu, ou se fez de besta, aí Deus falou: então bom, não dá para te consertar falando, eu vou te consertar fazendo. A prova veio para nos consertar. A prova veio para nos colocar do jeito que Deus quer. Querido, às vezes, a vida, o pecado, as nossas decisões racharam o vaso que nós somos. Vaso rachado serve para Deus? Sim ou não? Ele quebra e faz de novo. Aí é a hora que vem a prova. Ele quebra. E olhando da bandoleira, depois que o vaso está pronto, se quebrar, não tem mais serventia. Porque o vaso, o barro já curou, já está seco, ele não volta a virar barro. Mas quando Deus é olheiro, aquele vaso que já está seco, queimado, ele consegue transformar em barro de novo e faz um vaso para a honra. É esse o motivo da prova. Para a gente ser consertado. Para a gente ser colocado do jeito que Deus quer. Para a gente amadurecer. Para a gente começar a entender que Deus está no controle até da minha vida. Para eu começar a parar de falar o seguinte: eu não tenho paciência, não, agora eu tenho. Se eu não tinha pavio, agora meu pavio vai daqui em anos dos reis. Senhor, se falar o roda baiana, não sei, se falar agora eu entro no mistério. Não tem negócio de baiana comigo, não. É para isso. Deus quer nos consertar, queridos. Muitas vezes nós somos pessoas, ninguém fala com a gente que tem respeito, mas um povinho de nariz em pé crente. Às vezes Deus está mandando solução para o irmão mais simples, a pessoa não aceita. Isso eu não aceito. Quando for para mim é o melhor. Deus fala: baixa a bola, quem está mandando sou eu. Deus mandou carne moída, eu queria, era contra filé. Deus falou: amigo, não é nem você está comendo. Deus está consertando você. Você é soberbo, você é arrogante. Você não baixa a cabeça para ninguém. Deus fala: para mim você abaixa. Para mim você abaixa. Eu vou te mostrar que é do pó da cinza que eu te levanto. Eu vou te mostrar que é um Senhor na sua vida. Não só para você falar, mas para te mandar também. É isso que nós esquecemos, queridos. Senhor Jesus, o Senhor manda na minha vida. Mas dá para o Senhor me levar por aqui? Deus fala: não, eu sou o Senhor, eu te levo por onde eu quero. Eu te trato do jeito que eu quero. A prova, queridos, é para nos consertar. E, querido, a gente é teimoso, querido. A gente é teimoso. Tem hora que a gente empaca. Já viu quando o crente empaca? Meu Deus do céu. Aí a hora Deus manda a prova. Tá bom, você empacou, então vou mandar a prova. A prova é para nos consertar. Fala assim: Jesus, acelera o conserto. Fala. Jesus, acelera o conserto. Rápido, Jesus, o negócio está estreito do meu lado. Me mostra, eu não estou errando, Jesus. Eu quero acertar. Eu tenho que ser humilde, Jesus. Eu quero ser humilde. Eu tenho que ser submisso, eu quero ser submisso. Eu tenho, Jesus, me ajuda. Eu tenho que ser paciente, eu quero ser paciente, Jesus. Eu tenho que engolir cobras e lagartos, eu vou engolir cobras e lagartos. O que eu tenho que fazer, Jesus? Acelera. Porque, querido, Jó era um homem que parecia que não tinha problema nenhum. Ele foi provado. Não foi meramente uma disputa entre Deus e o diabo. Não foi isso.
Jó tinha um grande problema. Ele se achava, ainda mais influenciado pelos amigos, bom demais para passar por aqui. Deus fala, não existe isso, Jó. Eu não cometo injustiça, Jó. E tem crente que tem essa parte de Jó. Tem crente que acha que está sendo injustiçado por Deus. Eu não mereço passar por isso, Senhor. Eu sou dizimista, sou ofertante, eu vou na igreja. Eu não posso passar por isso. Eu falo, você acha que eu estou cometendo justiça? Eu vou te mostrar o que é justiça. A prova, queridos, primeiro, é para glorificar Deus. Segundo, é para sermos consertados. Aí, queridos, o terceiro ponto da prova, o nosso padrão da prova, primeiro é glorificar Deus. Segundo é ser consertado. Terceiro, queridos, eu tive um pai, minhas filhas não puderam conhecer o avô, mas minha esposa conheceu. Era um homem brilhante. Pastor? Meu pai era um homem fora do comum. Parecia que ele tinha aquele lia a mente. Quando começava a faltar alguma coisa lá em casa, ele chegava com compra em casa. Eu não lembro. Chegava com compra em casa. Eu pedia para ele 20 reais e ele dava 40. Meu pai era uma pessoa incrível. Aí meu pai morreu. Aí sabe como eu fiquei falando? Meu pai disse assim, não passar por isso. Meu pai passar. Aí a Espírito Santo falou, vem cá. A Espírito Santo falou comigo. Era eu que usava teu pai. Quem é o bom da história sou eu. Não é seu pai não. Aleluia. Quem está entendendo o mistério? Às vezes nós associamos que o bem, que a bênção vem sobre nós, é o meu pai que é legal, é o meu irmão que é legal, é a igreja que é legal. Eu falei, sou eu que estou usando as pessoas para te abençoar. Sabe o que a prova vem nos ensinar? Que eu tenho que esperar em Deus. Aleluia. Eleva meus olhos para o monte. Senhor, me virá socorro. O que o Senhor fala? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aleluia. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Vos deixou passar fome, te humilhou, deixou passar fome, para dar-te a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, quem te ajuda, quem te sustenta, quem te guarda, quem te põe de pé, quem te cura, é Deus! Glória a Deus! E achamos que é o fulano, e achamos que é o ciclano, achamos que é a fala do dente, achamos que é o Papai Noel, achamos que é o coelhinho da Páscoa, achamos que é o publicinho que é bom. Deus fala, sou eu. Aleluia! Quantos crentes que conseguem um emprego falam, nossa, como que eu tenho sorte? Deus fala, sorte? Eu que escrevo história, eu que mando, desmando. Querido, nós temos que entender que a solução para nossas vidas está nas mãos de Deus. Aleluia! Salmo 40 que quase ninguém gosta, mas é o mais lindo da Bíblia. Esperei. Aí o pessoal esquece dessa parte. O que ele fez? Se inclinou. Aleluia. O meu Deus, que me põe à prova, Ele vai lá na prova para me visitar e me tirar de lá, e tirar o meu pé do poço de lama e colocar sobre uma rocha e colocar um cântico. É esse Deus que eu sirvo, é esse Deus que manifesta a glória dele. A prova vem, queridos, para mostrar que eu tenho que esperar em Deus. A prova vem para eu transferir toda a minha dependência para Deus. Para eu saber que não é meu vizinho, meu filho, é minha filha, não é meu emprego, não é minha igreja, é Deus. É Deus que cuida. Igreja, eu posso falar isso com toda a propriedade. Eu e o Senhor Paulo sabem como que são as entradas. Eu viro para Deus e falo, Senhor, meu acordo é contigo, não é com mais ninguém. Para a glória de Deus, queridos. Não falta nada em casa, falta. Para ver pelo pastor, dá para ver pelo pastor. Falta nada em casa. Não falta nada. E o engraçado, às vezes, a minha família não quer passar para mim e não fala. Elas têm que falar, queridos, eles me falam no domingo, terça, quarta ou quinta, Deus de providência, eu trago o que elas têm. Aí eu e José já orou, já agradeceu a Deus. E as minhas filhas têm um mistério com Deus. Teve um dia que eu não tinha um centavo. E é normal, pastor, não ter um centavo. Eu não sei se foram as três ou uma delas, se nós estamos com vontade de comer hambúrguer. Não tem coisa pior que o filho pedir uma coisa sem poder dar. Queridos, eu não sei nem de onde que veio. Naquela mesma noite, elas comeram hambúrguer. Aleluia! Nem sei de onde que veio. É isso que Deus quer me ensinar e quer te ensinar, que eu tenho que esperar em Deus. Sabe qual que o seu irmão fala assim? Espere em Deus. A subida dramática está em Bíblia. Abraão, Isaac,
Cutelo, fogo, lenha, aquele silêncio móvido. Alguém rompe o silêncio. Isaac, pai, quem sabe a história? Aqui está o cutelo, aqui está o fogo. Onde está o cordeiro? Se fosse um de nós, ou até incluo nesse um de nós. Cala a boca, você sabe fazer pergunta rápido. Abraão falava, Deus proverá para si o cordeiro. Jeová Jireh, o Deus da providência. É o Deus que providencia. A prova, qual é o nosso papel na prova? Glorificar a Deus. Ser consertado por Deus. Esperar em Deus. E o último ponto, querido, que eu quero falar nessa noite. Qual é o meu papel na prova? Esse que é o mais difícil, querido. Pô, pastor, é mais difícil que os outros 3 primeiros tem. Sabe qual é o grande problema do crente na prova? Que a maioria que está na prova, sem exceção, a maioria, na prova, ele para. Se ele evangelizava, não evangeliza mais. Se ele louvava, não louva mais. Se ele visitava, não visita mais. Se ele vem na consagração, não vem mais na consagração. Toda prova, queridos, é para a gente crescer e fazer mais, mas nós colocamos na cabeça que eu estou na prova, vou parar, até Deus mover. Eu falei, não, meu querido, vai andando que eu vou movendo, vai andando que eu vou movendo. Vai fazendo e não para. A ideia da prova é exatamente essa, não parar. Criticamos muito o povo de Israel, não criticamos? Meteu uma malha nele, que o povo de Israel era isso. Mas, querido, o povo de Israel, mesmo murmurando, mesmo contrariado, ele continuava caminhando, marchando. Isso, não sei quem foi que falou marchando. Ele ia marchando, querido. Essa é a diferença. A prova é para a gente continuar marchando. A prova é continuar pregando, é continuar evangelizando. A prova é continuar eu dando motivo para Deus me abençoar. Porque aí quando vem a prova, meu querido, quando vem a tenso depois da prova, depois que vier passar a tempestade, vier a bonança, eu vou ficar como? Cheio de bênção. Porque eu fui acumulando. Porque, querido, Deus sabe, Deus entende. Você louvar na bonança não é muito fácil não, porque às vezes seu coração se distrai. Mas não é tão difícil. Mas você louvar na prova, pregar na prova, evangelizar na prova, fazer visita na prova, vir na consagração na prova. Você falar que Jesus cura estando doente. Você falar que Jesus é o Deus da providência, precisando de providência. Você falar que Jesus é o Deus que restaura o casamento, quando o seu casamento precisa ser restaurado. Você falar que Jesus faz milagre, quando você precisa de milagre. Esse é o motivo que Deus quer que você continue trabalhando. O seu papel na prova é não deixar a prova te parar. Porque a prova não veio para te parar. É você que para. É você que diminui o ritmo. Tá de quinta, passa para 4, de 4 para terceira, terceira para segunda, de segunda para primeira, se for viar, ponto morto, e se Deus não vigiar, você mete uma régua para trás. Mas a prova não é para isso, querido. A prova é para você continuar trabalhando. Para você mostrar para Deus que o seu serve, não pelo bem que Ele te faz, mas pelo amor que você tem na vida. É como o João falou, não saí do ventre da minha mãe, eu não voltarei. Recebi o bem de Deus, não poderia receber o mal? É isso. É a prova. Ele quer que terminemos como o apóstolo Paulo falou. Já aprendi o segredo para viver contente em todas as circunstâncias, tanto na fartura como na necessidade. Eu louvo ao Senhor. Queridos, que possamos cumprir o nosso papel na prova. Que possamos cumprir o nosso papel de estar glorificando a Deus. Cumprir o nosso papel de falar, Senhor, eis-me aqui, pode me consertar. Eis-me aqui, pode me consertar. Que possamos, queridos, começar a transferir toda a nossa atenção, fé, expectativa e esperança em Deus. Deus vai fazer. E, queridos, se você louvava, aumente o louvor. Se você pregava, aumente a pregação. Se você evangelizava, triplique. É isso que Deus espera de você. É isso que Deus quer de você. Antes de passar a nossa oferta, quero fazer uma oração para a sua ajuda aqui.
Isso não é revelação, não. Você olha para o rosto da igreja, você vê que tem muita gente na prova. Você não precisa nem revelar. Você fala assim, coitado, quem está na prova, está na prova, está na prova. Tem pastor que fala, Deus me revelou, Deus me revelou. Não. Você olha